Fala pessoal, bem-vindos ao canal Radar Política. Essa notícia vem diretamente com André Marsiglia. Mendonça vai para cima do PT e ameaça o plano de Lula. Fiquem até o final para entender tudo com clareza e vamos deixando os créditos na plataforma para André Marsiglia. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. Já se inscreve, ativa o sino e compartilhe este vídeo para que chegue a mais pessoas. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Mendonça vai para cima do PT no TSE. Olha, fazia tempo que a gente não viu o PT ser enquadrado dessa forma numa eleição, mas parece que agora vai acontecer. O André Mendonça, ele é vice-presidente no TSE, o presidente é o Nunes Marques, e agora ele mandou que a federação do PT, o PCdoB e o PV entreguem as gravações do 8º Congresso do partido e também as do projeto Porta-Vozes de Lula, com contratos, notas fiscais e documentos contábeis. Isso atende em parte a um pedido do Partido Liberal, do PL, que disse que nesse congresso havido em abril foi apresentada uma estratégia para associar Flávio Bolsonaro a crimes e milícias. Isso é relevante porque, veja, o próprio André Mendonça diz: não há nenhum problema em você juntar pessoas para falarem o que quiserem, para exercerem a liberdade de expressão, mas se essas pessoas forem remuneradas, isso passa a ser uma vantagem indevida, passa a ser crime. O que não pode, portanto, é remuneração, vantagem econômica ou mecanismo equivalente de retribuição por essas publicações. Muito menos ainda se o dinheiro for público, não é? Imagina só, você está custeando com dinheiro público os partidos para que eles, ou o partido, esses partidos de esquerda, para que eles imputem crimes ao Flávio Bolsonaro. Claro que isso é indevido, claro que isso não pode numa eleição, e é isso que está por trás da medida do André Mendonça. Agora, tem uma outra coisa por trás dessa medida do André Mendonça, que é a preservar o seu poder dentro do TSE, preservar o poder até do próprio TSE. A gente sabe, está assistindo recorrentemente a medidas do STF, de ministros do STF, para controlar, desidratar o TSE, que tem nesse ano Nunes Marques na presidência e o André Mendonça na vice-presidência. O medo do STF é que essa dupla impeça algum tipo de controle do STF sobre o debate público e político, sobre as eleições. E, portanto, eles, STF, estão indo para cima dos candidatos sem dar muita bola para o TSE. Essa medida do André Mendonça, não só ela é juridicamente relevante, porque, claro, repito, você não pode ter a esquerda se juntando para pagar a gente com o nosso dinheiro para imputar crimes ao adversário. Isso, inclusive, é abuso de poder econômico, e abuso de poder econômico é uma dos ilícitos que resultam na cassação do registro ou até mesmo do mandato. Então, é relevante o que o André Mendonça passa a investigar. Mas, repito, mais do que a investigação, mais do que a questão jurídica, tem uma questão política aqui por trás, que é o André Mendonça saber muito bem que ele precisa preservar o poder da sua cadeira. O Nunes Marques nem sempre é capaz de fazer isso, lamentavelmente, mas o André Mendonça não abre mão. A gente tem visto isso dentro do STF, mesmo isolado, no caso Master, no caso do INSS, ele segura ali firme a sua cadeira e está fazendo o mesmo no TSE. A gente não pode ter o STF controlando tudo e, sobretudo, alguns desses ministros que, sinceramente, não são lá muito confiáveis, controlando tudo e todos, inclusive controlando os seus colegas dentro do TSE. Ministros do TSE já tinham dito há algumas semanas que vinham se sentindo pressionados pelos seus colegas de STF. Parece que o Mendonça não vai ceder a isso, não vai abrir mão da sua cadeira, do seu poder e do seu cargo em razão do poder dessa turma do STF que vem comandando o país há 7 anos. E que bom que seja assim, que essas pessoas sejam punidas realmente se houve isso e que o André Mendonça preserve o seu poder onde ele estiver. Deixa aqui o seu recado, deixa aqui o seu... E vamos com as notícias no site Diário 360. Grave. Além de Marcola, a Polícia Federal encontra outro nome do governo que recebeu dinheiro de investigada do INSS. Perícia em dispositivos apreendidos teria identificado um segundo integrante ligado ao governo que recebeu recursos da Roberta Luxinger, ampliando a pressão por esclarecimento sobre a relação da empresária.
A investigação da Polícia Federal sobre as fraudes bilionárias envolvendo o Instituto Nacional de Seguro Social voltou a provocar desgaste político no entorno do governo do presidente Lula. O caso ganhou novo capítulo após informações divulgadas pelo colunista Lauro Jardim da Globo apontarem para a identificação de outro nome ligado à atual gestão de que teria recebido recursos da empresária Roberta Luxinger. Segundo informações divulgadas, a perícia realizada pela Polícia Federal em dispositivos eletrônicos apreendidos durante a investigação teria encontrado elementos relacionados a um segundo integrante do governo. A descoberta ocorre poucos dias depois de vir à tona pagamento de 249 mil feito por Roberta Luxinger ao então chefe de gabinete de Lula, Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola. Marcola deixou a função no Palácio do Planalto após repercussão do caso. Segundo relatos publicados por Lauro Jardim, ele afirmou a integrantes do governo que o valor recebido da empresária teria sido um empréstimo pessoal e que poderia comprovar a quitação. Roberta Luxinger é investigada no âmbito da apuração sobre as fraudes contra aposentados e pensionistas do INSS. Ela também aparece nas investigações por sua relação com Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. A empresária também é conhecida por sua proximidade com Fábio Luiz Lula da Silva, ou Lulinha. A relação entre os dois passou a ser analisada no contexto das investigações que buscam esclarecer as conexões financeiras e empresariais do esquema. Documentos e depoimentos relacionados ao caso também colocaram Roberta no centro das discussões sobre possíveis conexões entre empresários e investigados e pessoas com acesso a integrantes do governo. A nova informação sobre o segundo nome ligado à administração federal aumenta a pressão por esclarecimentos sobre a natureza dos pagamentos e sobre as relações mantidas pela empresária e integrantes do poder público. É importante destacar que receber uma transferência financeira de uma pessoa investigada por si só não comprova a participação em qualquer crime. A origem, a finalidade e a eventual contrapartida dos valores precisam ser esclarecidas pelas autoridades. A investigação da Polícia Federal busca justamente identificar os caminhos percorridos pelo dinheiro e compreender a relação estabelecida entre os diferentes personagens envolvidos no caso. No caso de Marcola, a justificativa apresentada foi a de que os 249 mil corresponderiam a um empréstimo pessoal. A ausência de um contrato formal de mútuo também entrou no debate político sobre a transação. A situação ganhou ainda mais repercussão porque Roberta já havia sido alvo de medida de investigações relacionadas ao caso do INSS. A empresária também foi convocada a prestar esclarecimentos no âmbito das apurações parlamentares sobre fraudes. Em registros apresentados no Congresso, parlamentares mencionaram pagamentos feitos à empresa de Roberta e questionaram sua situação junto à pessoa investigada no esquema. O surgimento de outro nome ligado ao governo, portanto, amplia o interesse sobre os contatos mantidos pela empresária e sobre a eventual existência de uma rede de relacionamentos envolvendo agentes públicos e pessoas investigadas. A oposição deve utilizar o novo episódio para cobrar explicações do governo e defender que todos os envolvidos sejam investigados, independentemente de vínculos políticos. Ao mesmo tempo, caberá à Polícia Federal esclarecer se os pagamentos identificados possuem relação com as fraudes investigadas ou se corresponde a operações de natureza pessoal ou empresarial sem conexão com o esquema. A investigação ainda está em andamento. As novas informações poderão surgir a partir da análise dos aparelhos eletrônicos, documentos bancários e demais elementos recolhidos pelas autoridades. O caso também coloca novamente o Palácio do Planalto sob pressão em um momento em que as investigações sobre as fraudes do INSS continuam avançando e alcançando pessoas próximas aos núcleos políticos do governo.
Com a identificação de um segundo nome, além de Marcola, a expectativa agora é de que sejam esclarecidos quem recebeu os valores, quanto foi transferido, qual foi a justificativa apresentada e se há alguma pessoa relação entre essas movimentações e os negócios investigados pela Polícia Federal. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.